E hoje aqui nos estúdios do 7 Segundos a gente vai abordar um tema de extrema importância. É a depressão pós-parto, e que é um tema ainda bastante silenciado. Muitas vezes a chegada de um bebê é sentida com muita alegria, muita felicidade pela família e pela mãe da criança, mas esse período também pode ser muito sensível para muitas mulheres, um período de emoções bastante complicadas. E para entender melhor como funciona esse fenômeno, como identificar e principalmente, como apoiar as pessoas que estão passando por isso, a gente recebe aqui a psicóloga clínica perinatal e parental, Cristiane Cruz, que vai explicar pra gente um pouquinho desse tema. Seja muito bem-vinda, viu, Cris? Bom dia, eu que agradeço. Pra gente partilhar um pouco e falar sobre, para gerar entendimento, o que acontece na depressão pós-parto. Muito obrigada pelo convite. Cris, para a gente começar, eu queria saber justamente o que é exatamente a depressão pós-parto e como ela pode ser diferenciada do famoso baby blues, né? Um tema também que está surgindo bastante, sendo bastante comentado recentemente. Sim, a depressão pós-parto ela é um transtorno mental e ela acomete 1 a cada 4 mulheres. A gente tem aí um índice alto. Infelizmente, muitas vezes não é diagnosticado. Quando a gente fala para diferenciar, eu gosto muito de trazer os exemplos porque gera um entendimento. Então, o baby blues, ele acontece posterior ao parto, quando a gente fala o puerpério, tão famoso, pós-parto, puerpério, a mulher pode ter um choro excessivo, ficar triste, uma alteração de humor, é baby blues. Dura em torno ali de 15 dias. Hoje, a gente avalia até 10. Depois de 10 já acende um alerta. E aí eu vou lhe falar um pouco dos sintomas da depressão pós-parto para entender melhor. Então, assim, uma tristeza profunda, uma desesperança, a mulher fica confusa. A gente tem muita questão do sono. Quando a gente fala do sono, para o profissional avaliar, é uma linha muito tênue. Por quê? Porque quando se tem um bebê no pós-parto, existe a privação de sono. Então, tem mulheres que a gente não consegue avaliar porque ela não vai dormir bem pelo bebê ou por uma questão orgânica, tá? Então, assim, ela pode apresentar uma insônia ou um sono excessivo, ela está ali o tempo todo com sono. A gente tem um cansaço, então essa mulher ela fala o tempo todo, eu estou muito cansada, eu estou fadigada, eu estou irritada, uma irritação, uma impaciência. Mas o que é que diferencia mesmo, assim, baby blues e depressão pós-parto? Ela tem uma desesperança, uma apatia. É algo que vai ali ficando na mulher. Quem convive com a mulher percebe. E aí ela tem algumas ideações suicidas. Ela pode falar, eu gostaria de morrer, ou eu gostaria de sumir, eu me sinto incapaz de cuidar desse bebê. É depressão pós-parto, tá? E, Cris, existe alguma explicação clínica porque esse fenômeno acontece? É comum as mulheres terem esse sentimento? Como é que funciona? É assim, não tem um fator específico. É psicossocial, biológico e a gente tem que avaliar se essa mulher tem uma história de transtorno mental. Hoje a gente sabe, os estudos revelam que a gravidez e o puerpério é um fator de risco para transtorno mental. A gente tem uma cultura muito forte, a gente vem estudando, e que bom que estamos estudando sobre, que a mulher nasceu para ter filhos, que era um processo natural, e hoje a gente sabe que não é. Por exemplo, a mulher teve depressão pós-parto em uma gravidez, na primeira gravidez, ela está na terceira, ela tem mais chances de ter depressão pós-parto. Muitas vezes essa mulher ela já tem depressão na gestação. E não é identificado. Então, quando chega no puerpério, que a gente tem toda a queda hormonal, a mulher vai adoecer psiquicamente. Não tem como. Cris, a gente tem muitos relatos, principalmente de mulheres que acabam sentindo uma dualidade, Porque tem esse fenômeno que você falou justamente, que ainda tem essa crença de que as mulheres nasceram para ser mãe, elas já têm esse instinto materno dentro de si, e ao mesmo tempo você está sentindo aquele sentimento de... Pode não ser o termo certo, você pode até me corrigir, de repulsa por aquele bebezinho, e fica na cabeça dela de, meu Deus, eu tenho que dar atenção para essa criança, eu sou a mãe dessa criança, mas eu não estou conseguindo suprir essa necessidade, e eu acredito que deve criar uma confusão na cabeça dessa mãe. Como é que essa mãe consegue lidar? Tem algumas dicas que ela consiga lidar com esse sentimento antes de procurar terapia? Porque muitas vezes as pessoas só procuram terapia quando já estão no limite, Sim, isso mesmo. No primeiro trimestre, quando se descobre a gravidez, a mulher vai ter. É o que a gente chama de ambivalência. Eu desejo, eu já estava preparada para engravidar, mas quando eu estou grávida, ela dizia agora.
Será que eu vou ser capaz? Então, é natural. Existem vários estudos sobre o instinto materno, que ele existe, que ele não existe, mas, de fato, a gente comprova que ele não existe. A maternidade, a paternidade, ela é construída, é uma construção. Mas a mulher, ela vai sentir muito isso, a sensação de que, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir cuidar desse bebê? Será que eu estou pronta para ser mãe? E hoje a gente tem abertura para falar sobre isso, né? Hoje a gente fala muito das culpas, elas existem, mas a gente tem trabalhado essa culpa dessa mulher e que ela desenvolva a maternidade possível para ela. E quando a gente fala de maternidade, a gente não fala só da mulher, a gente fala dessa família, da responsabilidade política, estadual. Então, é um contexto muito maior do que a gente vê. Sabe, Ju? Uhum. E, Cris, em relação ao papel do pai nessa relação, nessa dinâmica, né? A gente vê muitas cobranças em relação à mãe, o que a mãe deve fazer, como ela deve se portar. Como que o pai pode colaborar também com essa mulher? Afinal, ele também tem papel para exercer, dividir essa paternidade, esse momento novo para o casal, para que também essa carga seja um pouco mais leve para a mulher, para que ela consiga, talvez, passar por esse processo de uma forma mais suave, mais sutil. Sim, sim. Assim, o pai, ele tem que ser participativo. A gente sabe que tem vários contextos e construções familiares, que tem pai presente, que não tem, né? E aí são relações, né, homoafetivas, mas essa pessoa, ela precisa estar ativa nesse processo. A família precisa ser rede de apoio e entender. Outra pontuação cultural é assim, a mulher engravida, todo mundo pensa no bebê. A gente também tem trabalhado e mudado esse pensamento. Ah, como é que está o bebê? Você encontra uma grávida, não pergunta assim, como é que você está? Esse olhar é o que comprou para o bebê, o enxoval do bebê, o que é que falta? Então, hoje a gente tem que pensar como sociedade em olhar para essa mulher. Porque esse bebê e essa família só vai estar bem se ela estiver. E aí a gente também traz, o pai também tem depressão pós-parto. O homem que está ativo nesse processo, nesses cuidados, a gente já avaliou que eles têm sintomas de depressão pós-parto. Instabilidade de humor, irritação, impaciência, alteração do sono. Outro sintoma também é assim, a alimentação, ou a mulher come demais, o homem também, na depressão pós-parto. Ou não aceita, eu não consigo comer, eu tenho uma trava. Então, isso tudo é sintoma. Outro dado importante é assim, e quando é que acontece? Qual é o tempo que a gente vai perceber esses sintomas? Para o DCM, são 4 semanas após o parto. O bebê nasceu hoje e amanhã a gente já começa a contar. Para o CID, que é a classificação médica, são 6 semanas. Então, a gente avalia no todo. A mulher teve bebê até 1 ano após, que as pessoas pensam que não vai acontecer, ela pode ter sintomas de depressão pós-parto. Então, essa família precisa estar em alerta, porque quem convive conhece aquela pessoa, então ela vai observar uma fala que não faz sentido, sabe? Então, a mulher começa a trazer um medo excessivo, a gente tem crises que é muito parecido com síndrome do pânico, tá? É por aí os sintomas que a gente vai, né, tender ao seu olhar maior, assim. E, Cris, existe algum perfil que seja mais suscetível a essa depressão? Por exemplo, um perfil já psicológico, como a gente estava conversando antes, ou até mesmo uma gravidez que não foi planejada? Sim, sim. A mulher que já tem ali uma predisposição ou um transtorno mental instalado, por exemplo, a gente tem um transtorno mental ali já diagnosticado de uma ansiedade. A gente tem que avaliar e acompanhar porque ela pode desenvolver. Sabe? Então, assim, se já tem transtorno mental e já tem uma história, gravidez na adolescência, a gravidez sem planejar, então a gente já precisa ter um olhar mais amplo. Hoje a gente fala muito de prevenção. O pré-natal psicológico, ele existe para isso. Então, quem vai para o pré-natal psicológico? A mulher está lá planejando engravidar, ela já pode começar. Por quê? Porque nesse pré-natal a gente já faz uma anamnese, a gente já avalia o histórico familiar, qual é a carga genética que essa mulher tem, e a gente já começa a acompanhar e tratar. Então, provavelmente, a gente tem grandes chances de não ter uma depressão pós-parto. Agora, esse trabalho de acompanhamento psicológico nesse processo da gravidez também é feito com o pai da criança, já que você citou aqui também que existe essa depressão pós-parto masculina? Sim, no pré-natal psicológico, tanto a mulher faz as sessões, quanto o pai ou os familiares que acompanham essa mulher. Então, tem algumas sessões de orientação,
tá? De que essa família possa perceber algum sintoma. Por exemplo, quando eu faço esse acompanhamento, eu vou citar como é esse contexto profissional. Eu sempre trago nas sessões, a mulher está perto ali do bebê nascer, a gente está faltando 1 semana, 2, essa orientação é feita bem ali pertinho, e aí eu deixo meu contato, percebeu alguma coisa, alguma alteração, liga para mim, tá? Porque aí a gente tem como intervir já no início. Então é importantíssima essa prevenção. Ô Cris, agora eu queria entrar num assunto um pouco mais delicado com você, que é justamente quando essa rede de apoio não apoia tanto assim. Existem frases que já estão ali tão intrínsecas das nossas relações que acabam vindo de um lugar de uma pessoa que quer ajudar, mas acaba atrapalhando. Sim. Como, por exemplo, é só uma fase, você só precisa se esforçar mais, isso vai passar rápido. Então, como também as pessoas que estão ali envolvidas, as pessoas que estão ali em convívio com essa mulher podem fazer, podem colaborar justamente para evitar esse tipo de frase, esse tipo de dizer que acaba diminuindo o que aquela mulher está sentindo. Ela pode se sentir mais acuada, né? No pré-natal psicológico a gente fala muito sobre isso, sobre os palpites. E eles são normais, porque assim, a pessoa vai dizer a partir do que ela vive. Né, quando foi comigo era assim, eu ofertava isso, eu fazia isso. E aí a gente prepara essa mulher, porque é preventivo. A gente prepara essa mulher para lidar, porque assim, a gente entende que o puerpério, o pós-parto, é um período de vulnerabilidade. A mulher ela vai absorver tudo. E ela está aprendendo a fazer algo novo que ela nunca fez. Cris, mas eu já tive um bebê, não importa. Aquele bebê que está chegando, ele é um momento novo na vida daquela mulher. E aí ela precisa entender o que é dela, que é isso que a gente faz no pré-natal psicológico, e o que é do outro. Então, a minha maternidade, eu estou aprendendo, eu vou fazendo e conseguir lidar com esses palpites que a gente fala tanto. Porque as pessoas dizem, né, às vezes não tem noção. E o que é que eu oriento para essas famílias, essa rede de apoio? Se não sabe o que dizer, silencia e acolhe. Acolhe, escuta, tô aqui, sabe? Para não mexer nesses conteúdos nesse momento. E em relação ao tratamento, quando a pessoa já foi diagnosticada ali com a depressão pós-parto, como ele funciona? Ele envolve medicação, envolve acompanhamento? Como funciona? Isso. É medicação, né? Os profissionais que estão habilitados para avaliar essa mulher, psiquiatra e psicólogo perinatal. Então, ela muitas vezes vai precisar de suporte medicamentoso. E aí tem outra questão que as pessoas se preocupam muito. Mas eu vou tomar medicamento e vou amamentar? Tem essa questão. Sim, existem medicamentos que são usados mesmo a mulher amamentando, porque a gente entende que é muito melhor que ela tome, e assim, sem risco para o bebê, o risco baixo, na verdade, porque ela vai ficar bem, ela vai poder cuidar do seu bebê e viver a maternidade. E a psicoterapia, com um profissional habilitado para esse processo e para esse momento. E a gente sempre traz junto a rede de apoio. Porque como a gente entende que essa mulher está muito fragilizada, essa rede de apoio precisa dar suporte para a mulher, o cuidado do bebê. Quando a gente fala da questão do sono, você imagina, a mulher que amamenta, ela precisa estar ali disponível para o bebê. Tá? A gente não tira, se ela de fato quer amamentar e pode amamentar, a gente não vai tirar. Mas essa rede de apoio precisa de suporte. Então, vai lá, ajuda a mulher, amamenta, fica com o bebê, ela dorme, porque a gente sabe que ela precisa dormir. O sono ele é reparador e primordial para a saúde mental. Principalmente com esse diagnóstico. E nesse processo, Cris, como fica também a questão do vínculo da mãe com esse bebê? Existem casos também extremos que podem colocar a segurança de um dos dois ou ambos em risco? Sim, assim, o que a gente traz de fator gritante com a depressão pós-parto é o vínculo mãe-bebê e o desenvolvimento dessa criança. Por quê? Porque afeta o cognitivo, o afetivo da criança e o social. Imagine que uma mãe que ela não consegue ofertar, e aí a gente estende não só a mãe, porque se essa mãe ela não tem condições, tem que entrar os familiares ou profissionais para dar esse suporte. A criança ela não vai fazer vínculo. Então, a gente tem uma criança que é mais chorosa, às vezes tem um bebê, esse bebê chora tanto, é um bebê irritado. Então, essa mãe, muitas vezes, na gestação, ela já tinha depressão. Sabe? É um bebê que ele não fixa o olhar. E aí essa família ela tem que entrar como rede, como apoio para que essa criança se desenvolva da melhor forma. E essa depressão também, ela pode afetar as pessoas que estão em volta, aquele círculo social, a rede de apoio da mãe também?
Sim, a família sente, é um contexto familiar. A gente fala muito de ambiente. O ambiente ele não é só físico, o ambiente ele é feito de emoções e as pessoas que convivem ali. Por isso que é tão importante, quando essa mulher está sendo tratada e cuidada, todo mundo participar. Ô, Cris, e em relação também a casos de mãe solo, por exemplo, ou mulheres que estão longe da sua rede de apoio em outro estado, em outro país, como é que fica o caso dessa mulher que está numa situação assim, que ela está mais isolada, que ela só pode contar com ela mesma, e como que ela vai perceber esses sintomas, como que ela pode tirar aquele momento, de repente, para olhar para si mesma antes que seja muito tarde, muito em cima, para ela conseguir lidar com isso que ela está passando? Primeiro, a gente orienta que ela monte uma rede possível. Como é que é essa rede? Quem vai ficar ali com ela? Quem vai ficar com o bebê? Porque a gente sabe que é um período que ela precisa. E aí a gente orienta essa estrutura. Se tem gente que mora em outra cidade, então nesse período você vai ficar com os familiares, entende? Precisa ter esse entendimento primordial. A prevenção ela é sempre o primeiro passo. Quando essa mulher ela começa a se estruturar e deseja, e a gente sabe que tem casos de gravidez que acontece. Mas aí a gravidez aconteceu. Essa mãe é uma mãe solo. Então, a partir de agora, como é que a gente vai estruturar? O que é que você vai fazer? A gente vai pensar em todas as possibilidades, porque a gente precisa, antes de qualquer coisa, cuidar dessa mulher. Cris, ainda se fala muito sobre o tabu em torno da saúde mental de forma geral, principalmente em relação à depressão pós-parto, justamente por tudo isso que a gente conversou aqui, né? Essa crença de que a mulher já é predisposta para isso, ela já tem essa genética, esse comportamento maternal, o que muitas vezes não acontece. Então eu queria aproveitar aqui esse momento para a gente finalizar com você deixando uma mensagem, de repente, para mães que estão passando por esse processo, que estão identificando agora com a nossa conversa, que talvez possam estar sentindo algumas dessas coisas, e deixar também os seus contatos para quem tiver interesse em procurar essa ajuda. Sim, é preciso, o primeiro passo é entender que a maternidade é algo construída, como o amor também é algo construído. A gente escuta muitos relatos de mulheres já gestantes, elas chegam no consultório e dizem: Cris, eu ainda não sinto aquele amor que é idealizado. Esse amor é construído. Então, o recado que eu deixo é esse. A maternidade ela é feita de aprendizados, amor e muita construção. E entender que nesse momento você não está sozinha. Essas mulheres elas precisam entender isso. Que tem uma rede, tem profissionais e busquem. Não tragam a culpa da maternidade ou a maternidade perfeita. Se percebeu esses sintomas, busque ajuda, porque tem ajuda. Tá, Ju? E aí, onde é que vocês me encontram? No Instagram, Cristiane, com CH, Psi. Estou lá disponível. Se tiver alguma dúvida, né, quer falar alguma coisa, pode enviar o direct, que a gente vai falando e a gente vai construindo essa relação. E vocês me encontram também aqui no Le Monde, bem pertinho, na Clínica Renascer, onde lá eu faço todos os atendimentos, orientação. Então, busque ajuda para essa primeira avaliação. Muito obrigada, viu, Cris? Os espaços aqui estão sempre abertos para vocês. Tenho certeza que a gente vai poder conversar aqui sobre outros temas futuramente. Sim, eu que agradeço. Essa foi a Cristiane Cruz, psicóloga clínica perinatal e parental, falando sobre a depressão pós-parto aqui para os 7 segundos.